Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 2, capítulo 48, de 22 de julho de 1899. Como a cruz torna a alma transparente. Esta manhã o meu adorável Jesus fazia-se ver com uma cruz de ouro pendurada ao pescoço, toda resplandecente e que ao olhá-la se comprazia imensamente. De repente, encontrou-se presente o confessor e Jesus lhe disse: os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me muito feliz. Depois se dirigiu a mim e me disse: a cruz comunica tal resplendor à alma de torná-la transparente, e assim como quando um objeto transparente lhe podem dar todas as cores que se queiram, assim a cruz, com sua luz, dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possam imaginar, não só pelos outros, mas também pela própria alma que os experimenta. Além disso, em um objeto transparente, logo se descobre o pó, as pequenas manchas e até qualquer escurecimento. Assim é a cruz, como faz transparecer a alma, logo descobre os pequenos defeitos, as mínimas imperfeições, tanto que não há mestra mais hábil que a cruz para ter a alma preparada para torná-la digna habitação do Deus do céu. Quem pode dizer o que compreendi da cruz e quão invejável é a alma que a possui? Depois disto, me transportou para fora de mim mesma e me encontrei sobre uma escada altíssima, sob a qual havia um precipício, e por acréscimo os degraus desta escada eram móveis e tão estreitos que mal se podia apoiar a ponta dos pés. O que mais dava terror era o precipício e não poder encontrar apoio de nenhum tipo. E querendo agarrar-se dos degraus, estes se caíam juntos. Ver que quase todas as outras pessoas caíam, infundia um calafrio nos ossos. Mas não se podia evitar passar por aquela escada. Então o tentei, mas assim que subi 2 ou 3 degraus, vendo o grande perigo que corria de cair no abismo, comecei a chamar a Jesus para que viesse em minha ajuda. Então, sem saber como, encontrei a Jesus junto a mim e me disse: minha filha, isto que tu viste é o caminho que percorrem todos os homens nesta terra. Os degraus móveis sobre os quais não podem apoiar-se para ter um sustento são os apoios humanos, as coisas terrenas que se querem apoiar sobre elas. Em vez de lhes dar uma ajuda, dão-lhes
um empurrão para precipitarem-se mais cedo no inferno. O meio mais seguro é o caminhar quase voando, sem se apoiar sobre a terra, à força dos próprios braços, como os olhos em si mesmos, sem olhar os demais e também tendo-os todos atentos a mim, para ter ajuda e força. Assim se poderá facilmente evitar o precipício. Como a cruz torna a alma transparente. Aqui o Senhor, conforme eu ia fazendo a leitura do trecho, eu fui lembrando que Jesus, quando ensinava nos evangelhos, em diversas passagens, ele fazia o uso das parábolas, fazia o uso de símbolos, de analogias, para comunicar aquilo que ele queria dizer. E para muitas pessoas, aquelas parábolas eram um pouco, ficavam, porque as pessoas ficavam muito presas no humano, no racional, até interpretavam essas parábolas, e até mesmo nós corremos o risco de interpretar as parábolas na forma literal, dentro de uma realidade apenas humana. E só que em todas essas parábolas que ele falava, que ele usava para ensinar o povo, existia ali uma comunicação espiritual, existia um ensino espiritual que envolvia essas parábolas que ele contava. E em diversas ocasiões relata que ele depois, no particular, com os apóstolos, ele explicava os significados, os sentidos, porque também eles, quando escutavam pela primeira vez, juntamente com o povo, compreendiam ou não compreendiam, ou compreendiam ali no raso, no literal, no humano, no racional. Então, quanto que era importante ele explicar no particular, ensinar e abrir o véu. Porque quando ele ensinava no particular, ele abria o véu para os discípulos, para os apóstolos. E aí eu fui me lembrando dessa realidade, e quando nós nos propomos para ler e meditar, estudar o livro do céu, a gente precisa também assumir essa postura de discípulo atento, de discípulo humilde, de discípulo com sede de aprender aquilo que o mestre quer ensinar. E como o nosso mestre é um mestre espiritual, Jesus não é aquele mestre que vem ensinar realidades práticas da vida humana, de como nos comportar, de como falar, do que fazer, e etc, etc, dentro de uma realidade da humanidade. Ele vem para nos ensinar, para nos orientar, para nos instruir como viver a vida interior, como ver a vida no espírito, para viver uma vida espiritual. É uma vida de céu já na terra. Então, ele tem essa. Ele faz esse trabalho, só que, como a gente muitas vezes fica preso na compreensão do racional, na compreensão humana, ou a gente não vai compreender o que significa o que ele está falando, falou lá no Evangelho e fala aqui no Livro do Céu, ou vai compreender de forma apenas humana, ter apenas ali uma compreensão humana ou bastante rasa e estreita do significado do conteúdo espiritual que ele quer transmitir. E aí eu fui lembrando disso, porque esse trecho, claro que na maioria dos trechos vai vir carregado de véus, muitas vezes, o que ele está expressando, e embora ele fale de forma clara, esse ensino dos conhecimentos, das revelações que ele faz é bastante claro, mas muitas vezes a gente vai estar fechado e não vai compreender. E nesse trecho ele traz vários elementos para a gente buscar essa compreensão. Na verdade, ele já está explicando, ele explica ali para Luísa, pelo menos na segunda parte, o significado da visão que ela tem,
E na primeira parte ele fala ali da cruz, que dá para a gente entender, porque ele vai falando ali, ele aparece para ela com uma cruz no peito, uma cruz brilhante, uma cruz linda, esplendorosa, e mas ele vem falando para ela que a cruz, ela comunica a cruz. E a gente sabe que a cruz é as realidades adversas, são os sofrimentos, são todas aquelas realidades que, na aparência, elas não são agradáveis. Porque ninguém pode dizer que uma cruz é agradável, uma cruz é belíssima, uma cruz traz alegria, olhando ela apenas o exterior dela. Todos nós que olharmos para a cruz exteriormente, a gente só vai ver sofrimento, a gente só vai enxergar ali a parte ruim, a parte amarga. Só que o que ele vem comunicando aqui? Que a cruz, ela tem o poder de comunicar esplendor para a alma, de tornar a alma transparente, e faz essa explicação de que um objeto transparente se pode ver as mínimas sujeirinhas, as mínimas poeirinhas, as mínimas imperfeições, quando o objeto é transparente. Então a gente pode pensar num vidro, pode pensar num cristal, pode pensar em vários objetos que são de condição transparente, que se pode ver o outro lado através desse objeto. Então, vamos imaginar um copo, quando coloca um conteúdo dentro dele, se ele está limpo, o que é colocado ali dá para se ver o que é colocado. Se é a água mesmo limpa, vai continuar sendo transparente, mas vai se ver que existe uma água ali dentro. Se é um café, se é um leite, se é um chá, se é um refrigerante, independente do conteúdo que é colocado no copo, dá para ver o conteúdo porque o recipiente é transparente. E assim ele vai falando que a alma, a cruz, vai fazendo com que a alma se torne transparente. Então, a alma, à medida que vai se tornando transparente, vai manifestando, vai deixando aparecer, surgir as imperfeições. Ah, né? Ele vai falando aqui das imperfeições, das realidades ali que ainda estão na alma, e que a cruz vai fazendo com que a alma vá sendo modelada. E aqueles defeitos, que ele fala, os defeitos, as mínimas imperfeições, vão sendo meio que corrigidas pela cruz. É como se a cruz, ele fala ali que, olha o que ele fala aqui, que ela é não há mão mestra mais hábil que a cruz. Então, mão mestra quer dizer, vamos imaginar que essa mão mestra, que é a cruz, é a mão dele mesmo. Então, a cruz, ela nos vem também pelas mãos de Deus. E quando quando a sua mão nos presenteia com a cruz é essa mão mestra que vai trabalhar na nossa alma para ir purificando, para ir retirando as impurezas, para ir retirando as imperfeições, para ir modelando e tornando essa nossa alma de forma a ficar realmente límpida, translúcida, brilhante, assim como era para ser desde o início, sem mancha nenhuma, sem nenhum defeito, sem nenhuma torturinha, sem nenhuma desordem. Tudo isso era para ser desde o início. Originalmente, as nossas almas foram criadas assim, sem nenhuma manchinha, sem nenhum respingado, sem nenhuma tortura, totalmente reta, totalmente límpida, totalmente transparente. Mas uma vida de transgressões, de desobediência, de rebeldia, foi fazendo conosco, com as almas, foi tornando a alma suja, foi lameando a alma, foi criando crosta, que são os pecados, são todas as transgressões que a gente vai fazendo ao longo da vida e vai deformando a alma.
Então, vai deformando, e ao mesmo tempo que vai deformando, tirando a forma, vai apodrecendo, vai adoecendo, vai tornando a alma como carregada de lepra, de feridas, de chagas, de sujeira, de podridão. Então, a nossa alma a alma do ser humano vai tomando essa forma asquerosa, horrorosa de ver e asquerosa de se perceber, de estar perto, por causa dessa realidade que essa vida longe de Deus, essa vida fora de Deus traz e faz com a alma. E uma vez que a cruz vem, e se a alma recebe a cruz e deixa a cruz trabalhar, deixa essa mão hábil trabalhar, ela vai fazendo ali a regeneração, a recuperação, a restauração da alma para que ela tome ali o aspecto original que era para ser desde o início. Então é bastante interessante a gente perceber isso. E se não fosse, se a cruz não fosse para ter esse poder, ele mesmo, o Senhor, mesmo sem necessidade, mesmo sem, ele não precisava, porque ele era totalmente límpido e sem mancha, a alma dele era totalmente transparente, límpida, transluzente, e brilhante, sem nenhuma manchinha, sem nenhum defeitinho, sem nenhum pozinho. A alma dele era assim, mas mesmo assim ele assumiu a cruz, mesmo assim ele recebeu a cruz, mas não por causa dele, mas por causa de nós. Então, se Jesus ele recebe e assume a cruz por causa de nós, quem somos nós para rejeitarmos esse trabalho que a cruz faz, que ela pode fazer na nossa alma se a gente deixar? Quem somos nós para não permitir que a cruz trabalhe na nossa vida, que a cruz trabalhe na nossa alma, que ela realmente faça esse trabalho, porque ela não vem de graça, nenhuma cruz vem de graça para a nossa vida, nenhuma realidade de sofrimento, nenhuma realidade contrária, nenhuma realidade adversa, nenhuma circunstância dolorosa vai chegar até nós sem que haja um propósito de trabalhar para fazer essa reordenação na nossa vida, na nossa alma. Nenhuma cruz, o Senhor, se fosse para a cruz chegar na nossa vida e apenas piorar a nossa vida, o Senhor não permitiria isso. Mas se Ele permite, se Ele manda, envia, Ele não só permite, Ele envia as cruzes para nós, é para fazer esse trabalho que nós, por nós mesmos, com o esforço próprio, a gente não consegue fazer. A gente pode lutar, a gente pode até ter a boa vontade, o desejo de fazer essa limpeza, essa purificação por conta própria, só que a gente não vai conseguir fazer. A gente tem que deixar o trabalho nas mãos de Deus, que é a própria cruz que Ele envia. Então, essa cruz que Ele envia é Ele mesmo fazendo esse trabalho de restauração, de regeneração, de restauração na nossa alma. E Ele usa desse instrumento poderoso, desse instrumento chamado cruz. E à medida que a gente vai aceitando, que a gente vai se deixando trabalhar, primeiramente, ali primariamente a gente vai se resignando, mas à medida que a gente vai compreendendo, vai enxergando o trabalho que a cruz está fazendo, é como se fosse aquele artesão, mas que ele não aparece, ele faz as suas obras, mas ele fica escondido, ele não gosta de se aparecer. Então ele vai ali produzindo as suas obras de arte, e elas vão aparecendo, mas o autor ali, o artesão mesmo, aquele que construiu, que criou aquelas obras, ele não gosta de aparecer.
mas as suas obras aparecem. Então a cruz muitas vezes é essa, que ela, às vezes ela está oculta, mas ela está trabalhando, e o resultado vai aparecendo. E à medida que a gente vai se abrindo, que a gente vai deixando, vai aceitando, a gente vai compreendendo e vai vendo a beleza daquilo que está sendo gerado, daquilo que está sendo criado a partir do trabalho que a cruz faz na nossa alma. Mas realmente um trabalho assim de mudança mesmo, de visão, de mentalidade que a gente precisa desejar profundamente, porque para não ficar olhando apenas para a cruz da forma externa e olhar apenas para a casca dela, apenas para a aparência dela. A aparência dela é assustadora. Então, quando uma realidade adversa vem, normalmente ela vem de uma forma assustadora. Mas se nós nos deixarmos ser trabalhados, deixar que o trabalho seja feito, depois o resultado vai ser algo muito belo, muito lindo. Assim como essa cruz que ela viu lá no peito dele, essa cruz dourada, essa cruz brilhante, essa cruz lindíssima. É assim que vai ficando. O resultado final, depois que a obra estiver acabada, esse resultado de beleza, de luz, de transparência, de brilho mesmo. Só que é um processo, a gente nunca pode esquecer isso. E depois, na segunda parte, quando ele vai falar de uma outra forma que ela vai ver, ó, ela viu e ela compreendeu muito a respeito da cruz, ela fala, e que quão invejável é a alma que possui a cruz. Aí, pensando nessa realidade, né? É invejável a pessoa que possui a cruz. Então, a cruz, quando a criatura possui ela, ou seja, ela toma posse da cruz, ela se torna dona da cruz, e aí ela não rejeita mais. Ela tomando posse, ela vai, e ela só toma posse a partir do momento que ela entende o valor. E se ela entende o valor, ela assume. E ao assumir e amar tudo que a cruz vai fazendo, e como que a cruz vai enriquecendo essa alma, se torna realmente invejável o resultado do trabalho que a cruz vai produzindo na alma. Então, realmente, entender isso e conseguir enxergar a beleza que existe no trabalho que a cruz faz realmente de causar inveja. E a Luísa compreendeu isso. E que o Senhor possa também nos dar essa graça de compreender, de ter essa compreensão do que a cruz pode fazer, do que a cruz faz na nossa vida. E depois ela foi transportada para fora e ela teve essa visão ali, ela se encontrou diante de em cima de uma cruz altíssima, na qual embaixo da cruz havia um grande precipício, e ela falando ali da realidade dessa cruz, que esses degraus, eles eram móveis, quer dizer, eles não eram fixos, eram móveis, e era tão estreitinho que mal podia colocar a pontinha dos pés. Então, imagina que era alguma coisa assim muito leve, muito instável e muito limitada. Vamos imaginar dessa forma. E ela falava que dava terror, era o precipício que havia por baixo. Então, a cruz não era tão feia como era o precipício que existia por debaixo da cruz, da escada, perdão, a escada lá. Então, o precipício que havia debaixo da escada dava horror. E aí, como que tinha pessoas que queriam agarrar-se aos degraus, mas quando a pessoa tentava se agarrar ao degrau, elas caíam. Por quê? Porque o degrau ele não tinha estabilidade, não tinha apoio, eles eram móveis e eram muito pequenos. E mesmo assim, as almas tentavam se segurar nesses degraus, e quando elas tentavam fazer isso, elas, caíam no precipício. E aí ele vem explicar o que isso significa. É, Aí, tá. E uma outra coisa que ela percebeu é que não podia evitar de passar. Tinha que passar pela escada, não tinha como evitar. E era um meio necessário. Só que, como dava medo, né? Porque tinha essa instabilidade e tinha que passar por ela. E como que fazia? Aí ela teve, né? Ela veio, até teve essa iluminação de pedir ajuda para Jesus. Então ela veio
e suplicou para ele, chamou Jesus para que viesse ajudá-la. E aí, quando ela pede ajuda, a Jesus vem, e aí ele explica para ela. Então, aqui já tem uma lição: nunca tentar passar, nunca tentar passar por uma circunstância, por uma situação complicada e que pode levar à queda sem o auxílio do Senhor. Então, e mesmo aquelas situações que aparentemente podem parecer fáceis de ser vividas, de ser experienciadas, de ser ultrapassadas, tudo é necessário o auxílio do Senhor, porque Ele já falou, Ele já repetiu: sem mim nada podeis fazer. Então, se não podemos fazer nada sem a ajuda dEle, sem Ele nós não podemos fazer nada, imagina que a gente nunca vai poder subir essa escada sem Ele. Então, sozinhos a gente não vai conseguir. Sozinhos, se a gente tentar passar sozinho ou se apoiar em outra coisa que não seja Ele, é o precipício que nos aguarda. E ele vai falar que esse precipício é o inferno. Então, quando ela vem e pede ajuda para ele, aí ele vai aqui, vem ajudar ela e vai explicar ali: minha filha, isto que tu viste é o caminho que percorrem todos os homens nesta terra. Então, todos nós vamos percorrer esse mesmo caminho, todos os homens nesta terra. Os degraus móveis sobre os quais não podem apoiar-se para ter um sustento são os apoios humanos, as coisas terrenas. Então, as pessoas, as coisas, as criaturas, tudo que é terreno, são esses apoios que, quando a alma tenta se apoiar nisso, elas caem. Por quê? Porque em todas as coisas criadas, tudo que é criado aqui, ele é passageiro, ele não é eterno. Então, a nossa, o nosso, as pessoas vão passar, embora as nossas almas sejam eternas, mas as pessoas mesmo aqui, os seres humanos aqui, todos nós teremos um fim aqui, enquanto corpo, enquanto matéria, enquanto existência material, teremos um fim. Então, não é um degrau que possa servir de apoio para ninguém. Então, nós não podemos servir de apoio para ninguém porque nós somos limitados e temos fim. Temos fim, vamos terminar. Os bens também da mesma forma, eles, assim como eles são criados, eles vão ter, assim como eles têm princípio, eles também têm fim. E assim, todas as realidades da Terra, todas as realidades terrenas têm começo e fim. Então, se à medida que nós tentamos nos agarrar a essas realidades da Terra, essas realidades humanas de pessoas ou circunstâncias e tudo mais, como são transitórios, como não são perenes, não são eternos, o que vai acontecer? Acaba e aí leva a pessoa para o buraco, leva a pessoa para o precipício. Então, a gente não pode, aqui já não pode se apoiar nada que é terreno. Ele fala que, em vez de dar ajuda, vão dar um empurrão para precipitarem-se mais cedo no inferno. Então, é aquela realidade que as pessoas deixam Deus para deixam o Criador para ficar com a criatura. Então, é esse apoio que as pessoas buscam. Então, no momento de provação, no momento de tribulação, muitas vezes as pessoas procuram respostas humanas, respostas terrenas, e não vão buscar as respostas eternas, respostas espirituais para as realidades. E até mesmo quando vão buscar respostas espirituais, vão buscar respostas espirituais fundamentadas em criaturas, em pessoas, em seres que são limitados, e não realmente buscar respostas espirituais eternas, que são do Deus vivo, que são do Deus verdadeiro. Não, vai buscar em elementos espirituais, mas que são tenebrosos, que são criaturas também. Então ele vai falar: o meio mais seguro é o caminhar quase voando, sem se apoiar sobre a terra, à força dos próprios braços. Quer dizer, nunca contar consigo mesmo.
Então, nós não podemos nunca contar conosco mesmo e muito menos com as pessoas por si só, com as coisas, com as realidades criadas. Nunca elas poderão ser nossos apoios. E a gente não pode ficar com os olhos em nós mesmos. Então é importante compreender isso que ele vai falando, né? Esse caminhar voando é o caminho que a alma faz quanto mais espiritual a alma se torna, mais leve. Então, assim, como a cruz. Então, aí voltando para o texto anterior, né, o trecho anterior aqui, não o trecho, mas a sequência desse mesmo trecho, mas que ele falava da cruz, que a cruz vai tornando a alma transparente. Então, o que vai acontecendo com a alma quando ela é trabalhada pela cruz? Ela vai ficando transparente, ela vai ficando leve ao ponto de conseguir alçar voos. E quando a alma consegue alçar voos, ela consegue fazer esse caminho que é necessário, que todas as almas precisam fazer, que é esse caminho para a eternidade, de forma a ser voando, que não se apoia sobre nada terreno, não toca os pés na terra, não toca os pés nas pessoas, ou seja, não toca nos apoios terrenos, mas as almas ficam tão leves por causa do trabalho que deixou com que a cruz fizesse, com essa restauração, com essa transparência que tornou. Então ela se torna não só apenas transparente de forma visivelmente, mas ela se torna leve. Ela se torna realmente ali algo tão leve que voa. E o que o Senhor quer fazer conosco é tornar a nossa alma não apenas transparente, mas leve, para que a nossa alma alce voo para o céu. E não fique dependendo de fazer o percurso para a eternidade, fazer o percurso de trilhar essa escada, porque o caminho do céu é um caminho para cima, é um caminho de escada mesmo. Então, se é um caminho de escada, precisa que seja feito em sentido vertical. Então, esse caminho vertical que a gente precisa fazer, se a alma está leve, ela alça voo. Então, ela não tem necessidade de se apoiar em nada. A alma que está pesada, ela vai buscar o quê? Apoios. A alma ali que está lameada, suja e tudo mais, que é a realidade contaminada ali com as realidades da Terra, ela vai buscar os apoios também na Terra. E é onde que ela por esses mesmos apoios, ela é empurrada, ela é precipitada para o abismo. Então, pensar nessa realidade que é muito séria para nós, de considerar que nada que seja apoio humano a gente pode considerar como válido para nos ajudar a fazer trilhar o caminho para a altura, para cima, o caminho de subida. O único apoio que nós precisamos e que nós devemos buscar, assim como a Luísa se tocou, que ela precisou, ela chamou por Jesus. É chamar por Jesus. Vem Jesus me ajudar, Jesus vem me auxílio, Jesus vem meu socorro, eu preciso. E ele vai conduzir-nos, ele mesmo, né? Assim como ele teve o poder de se elevar, ele ascendeu ao céu depois de ter passado pela terra, depois todo a morte, ressurreição, e depois ainda ficou na terra um período ali para ensinar um pouco mais de forma mais profunda os apóstolos. Ele depois sobe, ele se eleva, mas ele tinha essa condição de se elevar, e ele é o único que se elevou. Nós, por nós mesmos, nunca vamos conseguir nos elevar, até mesmo Nossa Senhora Maria Santíssima, ela não se elevou ao céu, ela foi levada, ela foi assunta. E assim também a nossa alma, à medida que vai se tornando leve, também vai recebendo esse impulso, esse auxílio dele para ele nos levar, ele nos conduzir para a eternidade. Então, esse caminho de eternidade a gente trilha com ele e nunca fora dele. É somente ele, porque inclusive ele é o único que tem, ele é o caminho que nos leva até a eternidade, ele é o único caminho que nos leva para o céu. Então, se o apoio é ele, e o único apoio é ele, a nossa alma voa.
Agora, se a gente se apegar nos apoios terrenos, os apoios humanos, o destino mesmo é o abismo, é as trevas, é para baixo, é cair mesmo. E a gente pode estar nesse processo, então a gente precisa ter consciência desse trabalho que precisa ser feito de se desapegar mesmo de toda a realidade humana. A gente vive na Terra, mas a Terra ela é apenas ali necessária para nós enquanto estamos aqui, mas elas nunca podem ser os nossos apoios. O nosso apoio, o único e exclusivo, deve ser apenas o Senhor. Ele que deve ser o nosso apoio, o nosso sustento, o nosso alimento, a nossa vida, porque Ele, por ser o nosso caminho, é o único que pode nos levar de volta para a pátria celestial, que é essa escada que a gente precisa subir. Então, que Ele possa nos auxiliar, nos dar a graça de fazer essa caminhada, tendo Ele como único apoio, porque é o único que pode, de fato, nos levar de volta para casa. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Ó divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu, tema 38, volume 2, capítulo 48, junho 22, 1899. O tema: como a cruz torna a alma transparente. Vamos ver aqui. Que Jesus está nos ensinando hoje. Esta manhã, o meu adorável Jesus fazia-se ver com uma cruz de ouro pendurada ao pescoço, toda resplandecente, e que, ao olhá-la, se comprazia imensamente. Então, para mim veio que Jesus veio com a cruz de ouro. Por quê? Porque a cruz, ela é importantíssima. Para Jesus, a cruz, quando ele veio ao mundo, era aquilo em que ele ia definir todo o trabalho dele. Ele estava sempre esperando a cruz. Ele sempre amou a cruz, né? Então, a cruz, ela é de ouro. Ela é, como se diz, isso é representando o material da terra, né? Que é mais importante. Importante não, que é mais fino, é mais rico, né? É mais, sei lá o que dizer sobre isso. O ouro, né? O ouro é o metal mais poderoso, né?
Por isso que ele veio com a cruz de ouro, né? E ele sempre amou a cruz. Para mim, o que ele está dizendo aqui no começo é isso. Primeiro, ele demonstra que a importância da cruz, nesses símbolos, né? Ele mostra a importância da cruz, né? E o que representava para ele, né? Porque ao olhá-la, se comprazia imensamente. Olha aí. Então, ele está mostrando a importância da cruz, por esses sinais. De repente, encontrou-se presente o confessor. E Jesus disse-lhe: os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o esplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me mais feliz. Então, os sofrimentos dos dias passados, ele disse ao confessor, né? Falou para o confessor: olha, esta caminhada no sofrimento é importante, ela é fundamental para o crescimento espiritual. Então, os sofrimentos do dia passado aumentaram tanto o resplendor da cruz, né? É maravilhoso isso que eu estou vendo aqui, né? Que olhando para ela, sinto-me muito feliz. Que lindo, que lindo, que lindo. Como eu estou vendo o meu sacerdote também mudando, né? Ele está mudando mesmo. De tíbio, como Jesus tinha me dito que ele era tíbio, para um sacerdote mais santo. Mas vejo que é um pouco demorado, né? Mas eu não sei de nada, só Jesus sabe de tudo. E olhando para ela, sinto-me muito feliz. Quer dizer, ele está vendo que a cruz está surgindo, está dando o resplendor, né, para a vida do sacerdote. A importância do sacerdote caminhar com Jesus na cruz dele. Veja quantos sofre um sacerdote, né? A privacidade de viver sozinho, né? Por mais que tenha gente em volta, não tem os dele como nós temos, né? Os nossos, né? E, e ele até já reclamou já uma vez que ele vai almoçar fora e está sempre sozinho. Então tem as cruzes, né? Eles têm as cruzes, né? Mas olha o que Jesus está dizendo. Os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me muito feliz. Oh, que lindo, Jesus. Que bom, né? Então, à medida que vai se sofrendo, a luz vai se resplandecendo, né? É maravilhoso. E o sacerdote vai se purificando, se santificando cada vez mais. Depois se dirigiu a mim e me disse: a cruz comunica tal resplendor à alma de torná-la transparente. E assim como, quando um objeto é transparente, lhe podem dar todas as cores que se queira. Assim, a cruz, como sua luz, dá todas as lindas e formas mais belas que jamais se possa imaginar, não só pelos outros,
mas também pela própria alma que os experimenta. Olha que maravilha, né? Jesus sempre surpreendente. É só quem caminha com Ele aqui na divina vontade consegue compreender o valor de tudo isso. O valor da cruz. A cruz comunica tal resplendor à alma de torná-la transparente. A cruz é maravilhosa, né? Todo mundo tem uma cruz, todo mundo tem uma cruz. Mas a diferença de quem caminha com a cruz na divina vontade, compreendendo o valor dela, a torna assim transparente. E assim como quando um objeto é transparente, ele pode dar todas as cores que se queira. Assim a cruz, com a sua luz, dá todas as linhas de forma mais belas que jamais se possa imaginar. Eu imagino assim a cruz, né? Cada um com a sua cruz. E, e a cruz é bela, diz Jesus, né? E não é assim que se olha para ela, né? Ela olha para ela como feia, pesada e, e um tormento, né? Mas ele diz que a cruz é bela, né? A cruz é bela. E ela pode ser transparente, né? E essa transparência pode se dar mais todos os tipos de luzes para ela, né? Então você está vivendo uma cruz, né? Para você a situação é pesada, né? É pesada. Mas olhando com os olhos da divina vontade para essa cruz, você vê ela transparente, ela mostra outras cores bonitas, né? Que aquela cruz está trazendo, né? Você tem outros olhos para olhar aquela cruz. Não só os olhos humanos, sofredor, cruz pesada, não sei o quê, mas você enxerga ela como luz mesmo, né? Aquela cruz é uma luz na sua vida e ela vem te ajudar a corrigir o seu defeito, né? A sua inclinação que te afasta de Deus e que é para si, para voltar a Deus. Então a cruz é fundamental para isso. E ela, com a sua luz, dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possam imaginar. Quer dizer, o que é as linhas e as formas mais belas? É as formas que você vai viver nela. E ela é, vai trazer uma, um crescimento espiritual para você. Você vai enxergar por que você está sofrendo aquela cruz, né? Jesus tudo ele avisa. Se você está atento, ele está te avisando até por que você está carregando essa cruz, né? Ele te avisa. Ele é maravilhoso, Jesus. Ele dá a cruz para o nosso crescimento e ele ajuda a nós carregarmos dignamente ainda, dignamente. Mas também
pela própria alma. Então, deixa eu ver. Mas sua cruz dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possa imaginar, não só pelos outros, mas também pela própria alma que os experimenta. Então, ainda ajuda os outros, né? A nossa cruz. Mas e também para a própria alma que a experimenta. Além disso, em um objeto transparente, logo se descobre o pó, as pequenas manchas e até qualquer escurecimento. Assim, a cruz, como faz transparecer a alma, logo descobre os pequenos defeitos. É isso. Então, a cruz vai mostrando nossos pequenos defeitos, né? Se ela é transparente, ela mostra, ela está sujeita a mostrar para nós. Tudo isso é para elevar a alma, é sair daquela condição humana cheia de defeitos, né? E com os olhos olhados só para baixo. E não, a cruz a purifica e faz com que ela olhe para cima e busque a Deus, né? Busque a Deus, mas de uma forma não egoisticamente, né? De uma forma santa, né? Pura, outro nível, outro nível, nada de humano. Logo, peraí, como faz transparecer a alma? Logo, descobre os pequenos defeitos, as mínimas imperfeições, tanto que não há mão mestra mais hábil que a cruz. A cruz é a mão hábil para nos mostrar nossos defeitos. Para ter a alma preparada para torná-la digna habitação de Deus do céu. Do Deus do céu. Como Deus vai habitar na nossa alma? Jesus está dizendo, Ele vai ajudar-nos a preparar a alma com sofrimentos. Com sofrimentos. E esses sofrimentos têm que surgir efeitos para a nossa alma, para elevá-la, para purificá-la. Senão, como vai se tornar digna da habitação de Deus no céu? É muito importante essa cruz. E como ela não é reconhecida no mundo, ela é desprezada, ela é jogada fora, ela é olhada como um castigo, né? É um castigo isso, e não sei o quê. E sendo que Jesus está mostrando que ela é linda, ela é de ouro, né? Ela nos vai preparar a nossa habitação, né? Para o Deus do céu. Porque ele não vem numa alma imperfeita. Ele vai primeiro santificar essa alma, né? Para que ele possa habitar. Porque senão não vai ter nem liga, não tem nem liga. Ele não pode nem vir porque não vai ter nenhuma intimidade com essa alma. Por quê? Porque ela não está ainda limpa, né? E a cruz vai limpar esses defeitos. E é tão importante que a pessoa
toma consciência de si mesmo, né? Eu sou como eu sou assim, mas com Jesus tudo pode mudar, né? Ele pode me ajudar. A importância é estar com Ele, sempre com Ele. É Ele que vem, nos dá a cruz e nos mostra o caminho, como nos libertarmos, nos purificarmos para a chegada do Deus do céu. Maravilhoso demais. Quem pode dizer o que compreendi da cruz e quão invejável é a alma que a possui? Então, a Luísa falou tudo aqui. Ela falou tudo aqui. Ela entendeu. Ela entendeu a importância da cruz. A cruz vem justamente para purificar o homem, para santificá-lo, para elevá-lo, ele sair dessa condição baixa, humana, e elevá-lo para que ele possa chegar a Deus. A Luísa percebeu tudo. É maravilhoso demais. É maravilhoso você entender os méritos da cruz. E, e não só méritos, mas o carinho de Deus, o amor dele de te dar aquela cruz, lembrando sempre que ele amou a cruz. Ele amou a cruz. Primeiro ele carregou, primeiro ele morreu na cruz. Olha o significado dele estar carregando a cruz. É o significado para nós. Você tem a sua. Você tem a sua, minha querida. Foi meu presente que eu dei para você. Porque eu quero você pura para mim. Eu te dou a minha cruz. Veja como eu a carreguei dignamente. Já estava quase morrendo. É assim mesmo. Você não vai estar. Você não está toda sobre si na hora da cruz. Você vai estar assim como eu, arrastando aquela cruz pesada, né? Mas com o objetivo final é maravilhoso, né? É maravilhoso. Sempre olhe para mim carregando a minha cruz, me arrastando, né? Então, mas você vai ter muito mais do que eu tive, porque Deus não me ajudou, o meu Pai, mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar primeiro a você compreender. Ele não me ajudou porque eu já sabia de tudo, né? E você não sabe ainda porque você tem essa cruz. Mas eu vou te ensinar a por que você tem essa bendita cruz. E você vai conseguir dominá-la, né? E fazer dela a sua amiga, a sua escada que nós vamos ver aqui. Depois disto, me transportou para fora de mim mesmo e me encontrei sobre uma escada altíssima. Olha aí, a escada aqui. Sobre a qual havia um precipício. E por acréscimo, os degraus dessa escada eram móveis e tão estreitos que não se podia apoiar as pontas dos pés. O que mais dava terror era o precipício e o não poder encontrar apoio de nenhum tipo, e querendo agarrar-se aos degraus, estes se caíam junto. Ver que quase todas as outras pessoas caíam infundia calafrios nos ossos.
Então, eu imaginei Jesus carregando a cruz. Ele já estava sem força, pelo tanto que ele foi judiado, tanto que ele apanhou. Aquela coroa de espinhos e tudo o mal concentrado jogando em cima dele, né? E então aquela cruz para ele era essa escada aqui. Ele nem sabia onde ele estava pisando, nem enxergava, porque os olhos dele ainda estavam tapados pelo sangue que escorria. E ele estava assim andando, nessa cruz, nem sabia onde estava pisando, nem sabia. Podia cair no precipício, podia se machucar mais ainda, né? Como ele caiu também. Imaginei ele aqui nessa cruz, completamente, nessa escada, completamente sem nenhuma segurança, né? A escada não tinha nenhuma segurança, essa daqui, né? E nem ele na caminhada dele. Não tinha segurança nenhuma, ainda tinha que carregar a cruz pesada. Mas não se podia evitar passar por aquela escada. Sim, ele não pôde evitar de passar, né, Jesus? E também nós. Não podemos passar, evitar de passar. Mas ele vai primeiro. É isso que a gente tem que estar de olho. Ele vai primeiro. E se ele vai, o que ele quer dizer? Você vai também. E eu, seu amado Jesus, estarei sempre com você. Eu jamais vou te deixar. Você vai ver os meus sinais em todo momento que você está nessa escada bamba. Eu estou com você. Então, o tentei. Mas assim que subi 2 ou 3 degraus, vendo o grande perigo que corria de cair no abismo, comecei a chamar a Jesus para que viesse em minha ajuda. Então, sem saber como, encontrei a Jesus junto a mim e me disse: Olha, é assim a nossa vida, é desse jeito. A gente começa o caminho de uma cruz, de um sofrimento, mas a gente de repente se vê numa situação que a gente não consegue sair, ter uma solução para aquilo, né? E a gente chama Jesus. E a gente nem sabe como, de repente, ele começa a nos ajudar, começa a aparecer as soluções. É igual ela fala aqui, eu também nem sei como. Ele aparece, né? E ele começa a viver na nossa vida conosco e mostrar por que está acontecendo isso, né? E te dar completa segurança de que ele está te ajudando. Ele está te ajudando a subir aqui nessa escada sem segurança nenhuma. Ele está te ajudando. E ele aparece sem nem a gente perceber como que é assim. É que alguma coisa resolveu. Resolveu aqui. Aí é ele que apareceu ali sem a gente perceber. Quando vê, já aconteceu. É maravilhoso, Jesus, caminhar com o Senhor. É maravilhoso. Que emocionante essa cruz maravilhosa que o Senhor nos traz. Minha filha, isso que tu vistes é o caminho que percorrem todos os homens nessa terra. E é isso mesmo. É assim que a gente anda. Na corda bamba, como se diz, né? É assim que a gente vive, né? Os degraus móveis sobre
os quais não podem apoiar-se para ter um sustento sob os apoios humanos. Então, a gente não pode ser apoiado nas coisas humanas. Elas não dão sustento. As quais terrenas que se querem apoiar sobre elas, em vez de lhes dar uma ajuda, dão-lhes um empurrão para precipitar-se mais cedo no inferno. Então, quem quer se apoiar na terra e nas coisas humanas, né? Que aí me veio na mente tudo isso que a gente vê na internet, né? E toda essa vida falsa que as pessoas vivem, né? De ilusão e de querer a aparência. A aparência, então, essa é o que mais se vende, né? Produtos. E mais se ilude os outros. E os homens, eles vivem para iludir os outros também. E os que estão sem estar junto com Jesus caem nesses laços, né? Dos enganadores e caem no precipício para o inferno. Cai junto com eles. Muito triste mesmo. Aí ele vem dizer: o meio mais seguro é o caminhar quase voando, sem se apoiar sobre a terra. Exatamente. É a gente evitar a terra e as suas ilusões que vem trazer para nós. Né? Você vai voando, não olha para as coisas terrenas. As pessoas humanizadas demais só vêm trazer coisas terrenas, né? Ainda mais na internet, né? Quando não tinha internet, até que as almas eram mais puras, né? Elas eram mais centradas em Deus. Mas agora desviou completamente o foco para a sua vida. Agora o foco é humano. É humano, o seu corpo, a sua saúde, a sua beleza e tudo o que traz de benefício para o seu corpo, não para a sua alma. O meio mais seguro é o caminhar quase voando. Você vai voando, você nem olha para esse povo, você passa reto. Esse povo fica assim te chamando, olha aqui, isso aqui vai te fazer bem, olha aquele outro vai te fazer mais ainda, e não sei o que, sei o que lá. Sem se apoiar sobre a terra. A força dos próprios braços, com os olhos em si mesmos, sem olhar os demais, e também sendo-os todos atentos a mim para ter ajuda e força. Assim se poderá facilmente evitar o precipício. Olha, facilmente, ele disse. É voando mesmo. É voando em cima desses terrenos que estão todos querendo nos puxar para eles, né? Todos querendo nos puxar para eles. Com os seus medos, né? Querendo soluções fáceis, né? Para as situações humanas com soluções humanas, né? Então, é quase voando, Jesus está dizendo. Voa acima de tudo isso que é humano, né? É aquela linha que eu gosto de passar. Passa uma linha imaginária. Para baixo é os humanos, para cima é o divino. Vamos voar lá para o divino e ver só o que Jesus tem para nós. E ele tem, viu?
E Ele tem muitas coisas boas. E porque tudo que nos acontece é Ele que está por trás. Tudo, 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 tudo. E Ele se apresenta para nos ajudar, né? Ele manda a situação, mas Ele se apresenta para nos ajudar. Felizes aqueles que chamam a Jesus. E Ele vem e nos ajuda a sair do precipício, né? Não para evitar o precipício. Obrigada, Jean. Obrigada porque o Senhor veio à frente e primeiro o Senhor viveu a cruz, amou a cruz, mostrou a cruz para nós. Que bom que nós amamos a cruz. É tão gostoso quando a gente vai em algum lugar. Isso já é o símbolo, mas ele diz muita coisa, né? A gente vai em algum lugar assim, por exemplo, um consultório, e você vê a cruz. Nos dias de hoje que as pessoas não amam mais a cruz. Deram tudo quanto é defeito para ela para tirá-la. E ela é maravilhosa. É o caminho que Jesus nos mostrou para chegar ao céu. É carregando ela. Que lindo. Eu procuro, quando eu vou em algum lugar, eu procuro a cruz. E quando eu acho, eu me deleito com Jesus. Que bom, né? Que maravilha. Jesus é maravilhoso. Amém, Fiat.